Capítulo 222. Torne-se meu escravo. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. A refeição fez Maru muito feliz. Além disso, era surpreendente que a carne na mesa fosse toda feita com bestas mágicas de nível avançado, pois continham um alto nível de elementos mágicos. Como um mago, Maru era muito sensível a elementos mágicos. Além disso, Zalhai usava ingredientes preparados no espaço. A carne bovina era uma carne bovina comum usada no continente chamada vaca feroz. A vaca feroz era um tipo muito estranho de besta espiritual. Seus corpos não tinham pelo e, em vez disso, tinham uma pele grossa e muita carne. Sua fossa também era muito alta. Esse tipo de gado poderia ser usado para arar os campos de plantio e a carne poderia ser usada como alimento. Laura criou várias vacas ferozes, mas não para uso agrícola. As vacas ferozes foram criadas por sua carne. Anteriormente, Laura havia criado muitos falcões de vento. Estes falcões de vento comiam muita carne. Agora ela também criava águias e seu apetite era bastante grande. O fornecimento de carne para os falcões de vento e para as águias exigiu que ela criasse várias vacas ferozes. Depois disso, Zalhai os recebeu dentro do espaço. A avaliação do espaço para as vacas ferozes não era muito alta, apenas o de uma besta mágica de nível 4. No entanto, esta foi apenas a avaliação dentro do espaço. Do lado de fora, a avaliação da vaca feroz era apenas de nível 1. O nível mais alto dos animais dentro do espaço era o nível 50, mas no continente Aquo o mais alto era apenas uma besta mágica de nível 9. Alcançar o nível 10 era o mesmo que alcançar a divindade e isso só existia nas lendas. Esta era a razão pela qual a avaliação dos níveis dos animais dentro e fora do espaço eram diferentes. A razão pela qual Zalhai criou vacas ferozes foi por sua carne. Eles estavam todos acostumados a comer carne produzida no espaço, então a carne do lado de fora sempre mostrava ser sem graça. Era por isso que eles estavam comendo produtos retirados do espaço. Os produtos que foram produzidos dentro do espaço eram de alta qualidade. Estes eram bons ingredientes que, por sua vez, melhoraram naturalmente o sabor do prato. Juntamente com o uso de métodos de cozimento da terra, o apetite de Maru foi bastante aumentado. Depois do jantar, eles foram até a sala de estar, onde Nier e Meg serviram chá. Zalhai bebeu um gole do chá e olhou para Maru. Com um sorriso ele perguntou: Senhor, o que você achou da refeição desta noite? Estava delicioso. Maru respondeu com um sorriso: delicioso. Estava delicioso demais. São os famosos produtos Tauiú do continente. Eles são realmente extraordinários. Eu realmente não esperava que o Sr. Zalhai tivesse coisas tão boas. Não me admira que Boric tenha pensamentos sobre eles. Zalhai sorriu fracamente. Sim, as coisas boas estão sempre na mente de uma pessoa. Só então, a expressão de Zalhai mudou. Ele se virou para Maru e disse: Não achei que a peça começaria logo depois de terminarmos de comer. Interessante, abra já a sua conta mais cartão Santander. Anúncio. Assim que Maru ouviu o que Zalhai disse, ele sabia que a peça estava sendo organizada. Ele sorriu e disse: Sim, acabamos de jantar e já podemos ver uma boa peça. Haha, espero que seja uma peça esplêndida. Zalhai sorriu fracamente. Ele se virou para Laura e disse: Abra as portas e deixe que as pessoas que irão atuar na peça subam ao palco. Vamos fazer com que aqueles que irão assistir à peça se sintam à vontade. Não há mais nada que possamos fazer além de mostrar nosso devido respeito por seus sentimentos. Laura sorriu fracamente e assentiu. Nier e Meg correram para abrir as portas e janelas da sala de estar. Maru não sabia quando isso aconteceu, mas todo o pátio começou a ficar cheio de mortos-vivos. Alguns desses mortos-vivos usavam uma armadura de guerreiros, enquanto outros pareciam magos em sua representação. Eles apareceram no pátio um após o outro e ficaram parados como estátuas. Além disso, todo o pátio estava coberto por uma névoa negra. Simplesmente não se podia ver a situação do lado de fora, mas só se podia ouvir os sons de passos. O número não era pequeno. Maru olhou para Zalhai com espanto. Estes mortos-vivos obviamente estavam sendo convocados por Zalhai, mas ele não viu quando Zalhai os convocou. Não houve nenhum tipo de movimento, ele nem fez qualquer som. Além do mais,
ele não sentiu nenhuma flutuação mágica. Isso o surpreendeu. Muitos magos negros estudavam como esconder flutuações mágicas. Depois de aprender como, eles só seriam capazes de usá-lo para lançar magias de baixo nível. Isso dificultava que outros detectassem suas flutuações mágicas e isso poderia ser usado para ataques furtivos. Contudo, esse método exigia muita preparação. Se o mago adversário notasse isso, usar esse método seria difícil. Esconder flutuações mágicas usando algum método não apagaria completamente a presença das flutuações mágicas também. Pelo contrário, só poderia enfraquecê-lo. Quando uma pessoa não prestava atenção o suficiente, as flutuações mágicas não seriam sentidas. Entretanto, se alguém observar cuidadosamente, pode ser encontrado. Maru não sentiu nada quando Zhao-Hai convocou seus mortos-vivos. Não houve qualquer tipo de flutuações mágicas, o que foi a parte mais surpreendente. Naturalmente, era impossível para Maru saber que Zhao-Hai não usava a técnica mágica de invocação das trevas. Se ele soubesse disso, então ele não ficaria tão surpreso. Zhao-Hai não prestou atenção a Maru. Ele assistiu à frente da mansão da fé e queria ver que métodos os intrusos usariam para romper as paredes e entrar na mansão da fé. Só então, de repente uma batida soou na porta. Zhao-Hai e Laura ficaram surpresos por um momento. Como foi que alguém bateu na porta a essa hora? Zhao-Hai não pôde deixar de sorrir gentilmente. As pessoas em casa estão descansando. Volte amanhã. Quando ele disse isso, Zhao-Hai e Laura riram. Eles não precisavam pedir a identidade daqueles que estavam batendo na porta, já que eles certamente foram enviados por Boric. A ação do grupo oposto de bater na porta deveria fazê-los se sentirem tensos, como se os desprezasse. Infelizmente, Zhao-Hai respondeu com uma piada, o que arruinou completamente seus planos. Eles queriam pressionar Zhao-Hai, mas foram ridicularizados. Com certeza, depois da piada de Zhao-Hai, uma voz foi ouvida do lado de fora. Júnior, você tem algumas bolas. Depois que ouviram essas palavras, um estrondo alto soou das portas da frente. As duas grossas portas de madeira caíram para dentro. Zhao-Hai e os outros não prestaram atenção nas portas caídas. Porém, eles olharam para além das portas, a fim de ver quem tinha vindo desta vez. 5 pessoas ficaram paradas do lado de fora. Todos aqueles 5 usavam vestes mágicas brancas e carregavam caixões mágicos brancos nas mãos. Zhao-Hai entendeu que esses 5 eram todos magos da luz. Além disso, seus níveis não eram baixos. Os 5 magos da luz estavam ao lado de uma carruagem extravagante. A estrutura da carruagem foi pintada de um branco puro que brilhava na noite. Não havia nenhuma besta mágica ordinária em forma de cavalo puxando a carruagem, mas sim na forma de um leão. Aquelas bestas mágicas em forma de leão também eram brancas e não exalavam apenas uma aura de batalha feroz, mas também uma aura de santidade. Laura sussurrou para Zhao-Hai, uma carruagem feita de madeira sacra brilhante. Parece que estas são pessoas da Igreja Radiante, e seus status não são baixos. De suas aparências eles devem ser bispos vestidos de branco. As bestas puxando a carruagem são bestas mágicas de nível 6, leão do brilho lunar. Sua qualidade de batalha é alta e eles também usam magia do elemento luz. Em pé atrás dos 5 bispos vestidos de branco havia um pelotão de cavaleiros. As aparências desses cavaleiros eram bem distintas. Cada um deles tinha uma cruz por baixo de seus uniformes e cavalgavam em cavalos de guerra de chifres brancos. Aqueles cavalos de guerra de chifres brancos estavam equipados com uma armadura prateada brilhante. Cada cavaleiro usava uma armadura prateada brilhante e segurava uma lança de cavaleiro de 4 metros de comprimento na mão direita. Um grande escudo-torre era mantido em suas mãos esquerdas e haviam penas brancas que saíam de suas armaduras. Sob a ponta de suas lanças havia uma bandeira triangular. As lanças apontavam para o céu, permitindo que a bandeira triangular ondulasse no ar. Zhao-Hai examinou a aparência daqueles poderosos cavaleiros e murmurou, eu tenho que dizer, o olhar daqueles sujeitos é realmente bom. É só que eu não sei o que há debaixo da armadura. Haveria um humano, ou um fantasma? Quando a voz de Zhao-Hai se desvaneceu, uma voz mais fria veio de um dos bispos vestidos de branco. Você é Zhao-Hai. Mago negro sujo. Hoje, para a glória de Deus, faremos você desaparecer para sempre.
Zalhai olhou para os 5 bispos vestidos de branco e sorriu. Quantas vezes você disse essa frase? Como você pode dizer isso facilmente? Hoje, você não prometeu ao clã Purcell que você não faria um tumulto tão grande. Me escute. Nós deveríamos falar com o coração e não usar nenhuma ação. Talvez eu tenha atacado primeiro, mas, dessa forma, nós podemos economizar muitos problemas. Quando ela ouviu Zalhai, Laura não pôde deixar de sorrir. Ela não esperava que Zalhai fosse um patife nesse momento e inesperadamente dissesse essas palavras. A disposição de Zalhai era bastante alegre, mas ele era uma pessoa que ficou em casa por muito tempo, então ele parecia um pouco aborrecido. Além disso, ele acabará de se mudar para o continente Ak. Por causa da pressão, ele não tinha sido capaz de brincar muito. Porém, hoje, ele se juntou à Aliança dos Magos Negros e estava prestes a deixar o Ducado de Purcell. Assim sendo, ele soltou um pouco seu coração. Ele não pôde deixar de dizer algumas piadas com os bispos vestidos de branco. Aqueles bispos vestidos de branco não esperavam que Zalhai ficasse tão relaxado quando viu a formação deles. O bispo no meio não pôde deixar de dizer com raiva: Júnior, você se atreve a falar bobagens. Um humano sujo como você precisa ser purificado sob o brilho de Deus. Essa é a única saída. Zalhai sorriu e disse: essa é uma boa escolha. No entanto, você veio na hora errada. O brilho de Deus pode purificar durante o dia, mas à noite o brilho de Deus é substituído. Haha, eu vejo sua carruagem extravagante e seus grandes gatos puxando-a. Eu também vejo os cavaleiros atrás de você muito bem. Estou com bastante vontade de fazer vocês todos virarem os meus escravos. Maru se sentou ao lado de Zalhai. Para ser honesto, ele estava muito nervoso. É preciso saber que dentro da Igreja Radiante, esses bispos vestidos de branco eram existências que ficavam logo abaixo do Papa e dos arcebispos. Cada um deles seria pelo menos um mago do 7º nível em força. Além dos cajados mágicos que eles mantinham, a carruagem e as bestas mágicas que a puxavam podiam sobrepor-se à força e aumentá-la. Pode-se dizer que a força deles não era menor do que a de um especialista do 8º nível. 5 magos da luz do 8º nível. Com isso, a sua força de batalha não era algo que pudesse ser chamado de peça. A magia do elemento luz era o inimigo da magia negra. Esta frase não era falsa. Na frente de um mago de luz, magos negros sofreram desvantagens inatas. Além disso, o grupo oposto enviará magos com uma alta força para lidar com Zalhai. Vendo Zalhai sendo tão indiferente ao lidar com eles, fez Maru sentir admiração por Zalhai. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.